Hoje eu separei uma passagem da Bíblia. A quem se lembra, quando eu li aqui com vocês o capítulo 8 de Provérbios, que falava sobre a sabedoria? Se lembram? Lembra? Que eu falei sobre o capítulo 8 de Provérbios, que é a sabedoria, sobre a sabedoria, onde é que estava a sabedoria, com quem que estava a sabedoria, como é que é a sabedoria, né? Se lembra que eu falei? Mas no capítulo 2 de Provérbios tem outro conjunto de informações sobre a mesma sabedoria, sabedoria de Deus. Então eu queria ler com vocês o capítulo 2 do nosso livro de Provérbios, para a gente tirar as lições que naquele tempo foram diferentes da agora, porque lá tinha uma característica sobre a sabedoria e agora aqui tem outra. Vamos ler esse capítulo 2 aqui? Não, se não der para ler todo, pelo menos parte dele, a fim de que a gente possa aproveitar a mensagem que ele traz para nós. Vamos aqui então, capítulo 2 de... Tem alguém lá em cima? Rodrigo? Então, Rodrigo, ajuda aí, capítulo 2 de Provérbios. Ele está lá, será? Pronto, já está, pronto. Então, capítulo 2 de Provérbios. Esse capítulo vai tratar da sabedoria de Deus também. Depois vocês podem voltar lá no 8 e ler de novo, para vocês poderem fazer uma comparação, tá bom? Filho meu, ele está falando com quem? Filho meu, com qualquer um de nós. Na verdade, podia ser com Salomão especificamente, mas pode ser com qualquer filho que se chama pelo seu nome, não é? Não é isso? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, se aceitares as minhas palavras e se esconderes contigo, o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se aceitares as minhas palavras e se esconderes contigo os meus mandamentos, ou seja, se o mandamento for agasalhado no coração e se você aceitar a palavra, olha o que vai acontecer. Verso 2. Então, para fazeres atentos à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Ou seja, para fazer o teu ouvido ficar atento à sabedoria. Então, se você ouvir os meus ensinamentos, se ouvir os meus mandamentos e se atentar para a minha palavra, e se você ficar atento, se botar o seu ouvido atento à sabedoria, para inclinar o teu coração ao... Então, para que você precisa de sabedoria? Para inclinar o seu coração ao... Vamos ler lá. Para que você precisa da sabedoria? Para inclinar o seu coração ao entendimento. Então, você quer ter entendimento das coisas? Você quer ser uma pessoa de bom senso? Quer ser uma pessoa de entendimento das coisas? Quer ser? Quer. Então você precisa de sabedoria. Mas que tipo de sabedoria? Aquela que você ouve a partir dos mandamentos do Senhor. Aquela que você ouve a partir da revelação do Senhor. Então, se você atentamente ouvir a minha palavra, e se deixar os seus ouvidos atentos à sabedoria, e se inclinares o coração ao entendimento. Então, a sabedoria e o entendimento estão caminhando juntos. Você busca sabedoria, busca entendimento. Veja o verso 3. Olha como é rica a palavra. Eu queria inspirar vocês a isso, a ver a riqueza da palavra. E se clamares por inteligência. Então, nós falamos aí, lá atrás, vamos começar lá atrás, era sabedoria. Depois, entendimento. Agora é inteligência. Se você buscar isso, e se você levantar a sua voz por entendimento, buscar entendimento, então, olha, todo o texto está dizendo que a gente precisa e pode alcançar sabedoria, pode alcançar entendimento, pode alcançar inteligência, pode buscar estas coisas porque elas são alcançáveis e possível de serem experimentadas. E isso vem a partir do entendimento dos mandamentos do Senhor. Ou seja, a palavra do Senhor é uma fonte de sabedoria.
A palavra do Senhor é uma fonte de entendimento. A palavra do Senhor é uma fonte de inteligência. Então, se eu quero uma inteligência espiritual, eu preciso entender como que a palavra me instrui, em que direção que a palavra me instrui, qual é o conteúdo da palavra que eu admito dentro de mim, da minha mente. Se eu consigo trazer esse conteúdo para dentro da minha mente, eu começo então a ter o entendimento, a inteligência, a sabedoria, que procedem do... Por isso que a Bíblia fala, não tem uma sabedoria que é animal, terrena e diabólica, a cabeça da gente está cheia dela? Mas essa sabedoria que procede do alto, ela não é diferente? Ela não tem uma origem diferente? Ela não parte de um ponto diferente? Porque ela não é terrena, ela é divina. Então, sabedoria do alto. Ela que vem como uma dádiva de Deus. E ela é cheia de bons frutos. Procede do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Existe uma sabedoria que a gente pode se apropriar dela. E a Bíblia está dizendo, qual que é o caminho? O caminho é você entender a palavra. É você alçar a sua voz no interesse de buscar o entendimento, buscar a compreensão, buscar a inteligência. Quando o Senhor Deus mandou construir um tabernáculo para ele no deserto, ele disse como é que seria o tabernáculo, não disse como é que ele queria o tabernáculo? Aí ele falou com a pessoa responsável por organizar o tabernáculo. Vamos chamar aqui a pessoa para fazer o tabernáculo. Aliás, o templo, já era o templo de Salomão, fazer o templo. Aí diz assim, você vai chamar pessoas capazes e competentes. E eu vou te indicar uma pessoa. Você vai chamar o Bezalel. O Bezalel é uma pessoa em quem eu coloquei inteligência, em quem eu coloquei habilidade para trabalhar com ferro, com aço, com bronze, com ouro, com madeira, com pano, né? Então o Bezalel, a Bíblia está dizendo que o Senhor falou que deu a ele isso, essa competência, essa capacitação. Para que ele deu isso para ele? Para que ele pudesse realizar, no contexto que ele queria construir o templo, fazer isso com sabedoria, com dedicação. Muitas vezes nós nos esquecemos que tem um conteúdo na mente de Deus que Ele dá para nós. E como é que isso chega até nós? Chega até nós mediante o ensino da palavra. Aí, chega até nós quando o Espírito Santo pega essa palavra e dirige essa palavra para o nosso entendimento. Dá esse entendimento para dentro da nossa cabeça. Aí a gente fica pensando assim, mas como é que eu tive essa ideia? Rapaz, nunca pensei nisso, como é que eu tive essa ideia? Aí você para e fica pensando assim, puxa vida, essa ideia foi um negócio espetacular, olha como eu sou um cara inteligente, bacana. Às vezes você nem está se dando conta que aquela descoberta não foi obra da sua carnalidade humana, foi uma dádiva de Deus para te preparar para algo especial. Então não se iluda, muitas vezes aquela ideia maravilhosa não foi um acidente de percurso na sua vida, foi uma dádiva divina. E você vai dizer, nem sei como que isso aconteceu, não sei nem como eu fui pensar uma coisa dessa, não me atinei com isso, nem sabia disso. Puxa, estava diante dos meus olhos e eu não enxergava. Já aconteceu isso com você? Mas você está orando, pedindo sabedoria a Deus. Está no meio de um problema, você está pedindo a Deus que te dê solução, te dê encaminhamento. E quando abre uma porta, uma janela, você fica impressionado, e às vezes até veio através de um conselho de um irmão. Aí você exalta o irmão. Esse meu irmão, rapaz, de sabedoria, me trouxe aqui uma informação tão espetacular. Não foi, ele só foi um instrumento. É Deus que dá um entendimento e uma sabedoria que a gente precisa e muitas vezes não busca e às vezes fica tentando resolver as questões na força do braço. Mas existe uma bênção divina, que é essa sabedoria de Deus.
E se você quiser essa sabedoria, se você buscar essa sabedoria, se você clamar por essa sabedoria, se você alçar a sua voz por essa sabedoria, veja só o que vai acontecer. Verso 4. Se você realmente quiser, verso 4. Alô? 4. Isso. Se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurar. Ó, então ele está dizendo aqui, eu estou dando a vocês uma dica. Se você buscar a sabedoria como quem busca o ouro, a riqueza, a prata. Você busca a riqueza, o ouro, a prata? Você busca, todo dia você trabalha para ganhar alguma coisa? Trabalha. Você se dedica todos os dias a produzir alguma riqueza, não é assim? O salário que você ganha é uma riqueza, que você está empregando a sua força, a sua dedicação para conquistar. Qualquer que seja a conquista, você vai se dedicar. Então, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, fazer um tesouro escondido, você vai procurar o tesouro. Vai fazer um esforço muito grande para encontrar o tesouro. Só que às vezes você se cansa no meio do caminho, deixa o tesouro para lá e vai cuidar de outra coisa. E o tesouro continua escondido, porque você não perseverou na busca, na descoberta. E a palavra de Deus é um tesouro precioso. Por isso que a Bíblia diz, é como aquele homem que tinha um campo, né, muito bom, e um dia andando pelo campo lá, descobriu que tinha um tesouro lá, uma preciosidade. O que ele fez? Vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo para ser proprietário daquela riqueza. Assim, a gente tem que ter uma disposição, uma intenção, um esforço de fazer que a sabedoria de Deus se torne uma sabedoria presente na nossa mente, no nosso coração. Por isso que o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para ter a capacidade de não pecar contra ti, para ter a capacidade de agir conforme a tua vontade. A Bíblia não diz que nós temos a mente de Cristo? Como é que você alcança a mente de Cristo? Como é que é? Como é que você busca? Como é que você consegue fazer esse negócio? Essa experiência acontecer na sua vida? Não tem outro jeito a não ser que você estude a palavra, entendendo o que Jesus disse, entendendo o que ele orientou, entendendo o que ele ensinou, vendo como ele aplicou, o que ele disse que ia acontecer. Então você vai construindo esse entendimento como um tesouro escondido. Aqui dentro tem muitos tesouros escondidos. E aí você vai descobrindo, cavando, cascaviando, né? Garimpando, até que para, daquele sobe. Você já leu a sua Bíblia alguma vez e com uma caneta na mão você já sublinhou um versículo? Já sublinhou? Por que você sublinhou aquele versículo? Por quê? Por que você sublinhou aquele versículo? Chamou sua atenção, despertou algum pensamento, confirmou alguma verdade, fez alguma coisa diferente do que os versículos antes e depois. Aquele foi um destaque que você tirou da palavra porque ele fez sentido para a sua vida. Então, se você lê a sua Bíblia depois de algum tempo, esquece todos os versículos, lê só aqueles que você sublinhou. Se você lê só aqueles que você sublinhou, você tem assim, o Evangelho segundo as minhas sublinhagens, né? Evangelho segundo a minha escolha pessoal. Mas quando você olha para aquilo, você vai ver quanta coisa Deus falou com você em tempos diferentes, mas quando você juntar tudo, você vai ter um conjunto de coisas que Deus está te falando. Aí você diz, puxa vida, isso Deus falou, Deus me ensinou, Deus me mostrou, mas eu nunca juntei tudo isso para criar um conteúdo para dizer, é assim que eu penso, é dessa maneira que eu escolho as minhas ações, as minhas atitudes, é desse modo que eu me construo como pessoa. Então é muito importante a gente saber que a sabedoria de Deus, ela é real, ela existe e ela pode ser disponibilizada para você. Ele está dizendo como é que essa sabedoria chega no seu entendimento, como é que ela se torna inteligência para você. Se você procurar com dedicação, se você buscar com atenção,
Na palavra você vai descobrir pérolas preciosas, né? Faz sentido? Então, vamos ver o verso 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de... Então, você não quer conhecer a Deus? Você quer ou não quer? Você quer conhecer a Deus? Quer, Roberto, conhecer a Deus? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Então, diz assim, acharás o conhecimento de... Então, você achará o caminho da vida eterna. Porque a vida eterna é cada vez mais você se identificar com o conteúdo de Deus na sua vida. Por isso que a Bíblia diz que vai nascer um rio de águas vivas de dentro de você, esse rio vai frutificar, vai fluir, vai ser como um rio de águas vivas. Então ele vai ser um rio que mata a sua própria sede, mas vai ser um rio que abençoa todos que estiverem à margem dele. Sua vida vai ser uma vida abençoadora. Então, você entenderá o temor do Senhor. O temor, o que é a sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor aqui é a reverência perante o Senhor. Não é medo do Senhor, de se esconder do Senhor. É a reverência. É o reconhecimento de que o Senhor está no seu alto e sublime trono e nós temos que nos aproximar dele com reverência, com atitude de respeito, de adoração, de reconhecimento. Então, isso é que te prepara para ser aquele vaso que vai ser cheio do conhecimento de Deus. Você vai achar. Diz a Bíblia, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso... Então, a gente vai buscar, vai achar, mas tem que ter aquela dedicação, aquele interesse, aquele olhar para a palavra como um tesouro precioso, escondido, que eu preciso cascaviar, que eu preciso garimpar, para trazer para dentro. Vocês sabiam que o capítulo 2 de Provérbios tem isso tudo aí para nos dizer sobre a sabedoria e como alcançá-la? Então hoje vocês estão sabendo, porque vocês estão lendo a palavra, vocês estão meditando na palavra, vocês estão olhando para a palavra. E isso vai fazer de vocês sábios na palavra, vai fazer de você um Bezalel, vai fazer de você um Aholiabe, que era o ajudante de Bezalel. E você vai se surpreender com tantas coisas novas que você vai ter habilidade de fazer, com tantas coisas novas que você vai ser capaz de fazer, que você nem se achava capaz. Por quê? Porque a palavra de Deus abre o seu entendimento, amplia a sua percepção das coisas. Então a Bíblia está falando que existe uma inteligência espiritual. Existe a inteligência emocional, existe a inteligência orgânica, mas existe uma inteligência espiritual que procede de Deus. Por isso que nós temos a mente de Cristo, né? Então, vamos ver o verso 6. Olha só o que vai acontecendo por aí, ó. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o... De novo, inteligência, entendimento, vem de onde? Da boca do Paulo Roberto, da boca de A, da boca de André, da boca de B, de C. A boca de Deus é de onde vem a sabedoria do alto. E Deus, havendo antigamente falado de muitas maneiras pelos nossos antepassados, os profetas, ultimamente falou-nos pelo seu Filho. Então Jesus é o ápice da revelação. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Se eu quero conhecer Deus, eu tenho que conhecer Jesus e a sua palavra. Ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as almas. Ou seja, encontrará estabilidade para a alma. Mas é preciso que a gente entenda que o Senhor dá sabedoria. Gente, vocês podem ser cheios da sabedoria do Senhor. Vocês podem ser cheios da sabedoria do alto. É uma dádiva de Deus. Agora, tem que se dedicar a buscar isso
cuidadosamente. É um tesouro que muitas vezes está escondido. Ah, mas eu frequento a igreja todo dia. Mas pode ser que frequenta, entrou, saiu, participou aqui do evento religioso, mas não viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Não ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Não teve uma resposta: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, muitas vezes nós podemos estar no ambiente do culto, mas não ter a sabedoria de Deus visível aos nossos olhos. O Jó não dizia: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Gente, é muito especial esse capítulo 2 de Provérbios, que eu quero insistir com vocês, para vocês depois lerem e fazerem essa meditação, especular o que a palavra tem de interessante que possa entrar dentro da minha vida. Veja o verso 7, para vocês terem uma ideia. Verso 7, diz assim: ele reserva a verdadeira sabedoria para os que andam de qualquer maneira, de qualquer situação, né? É escudo para os que caminham na injustiça, na impiedade, né? É assim? Não é assim. Então não tem que ser um sábio para entender, só tem que ler. Ele reserva a verdadeira sabedoria para quem? Então, qual que deve ser o seu comportamento? Qual que deve ser o seu proceder? Identificado com a retidão, a equidade e a justiça de Deus. Porque a sabedoria de Deus é reservada para esse tipo de gente, que tem retidão de coração, que tem um coração puro, um coração reto aos olhos de Deus, né? Não quer dizer que vai ser perfeito não, que a Bíblia diz que Deus achou Davi varão segundo o seu coração e que executaria toda a sua vontade. E Davi, longe de ser uma perfeição, mas era uma pessoa coerente. No seu pecado ele chorava, ele se angustiava, ele falava com Deus, ele se arrependia. Então a nossa vida é um processo de amadurecimento, de santificação, de aperfeiçoamento, e nisso nós temos que sempre estar buscando a direção, o poder de Deus, arrependido dos nossos pecados e implementando em nós o conhecer de Deus, né? É escudo para os que caminham na sinceridade. Sinceridade é outra coisa importante para a gente adquirir sinceridade, adquirir conhecimento e entendimento de Deus. Conhecer Deus tem que ser sincero, tem que ter uma busca sincera, verdadeira, uma coisa que realmente faz sentido no coração. Não é algo acidental, é algo construído, é algo buscado com dedicação. É um tesouro que eu quero encontrar. E eu tenho a Bíblia aqui, que é o mapa do tesouro, e eu vou, através desse mapa, buscar o entendimento de Deus, conhecimento de Deus. Vamos até o verso 10, depois na quarta-feira que vem a gente continua, né? Verso 8. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos, dos seus profetas, dos seus irmãos do passado, daqueles que lhe deram o legado da fé. Guarda as veredas do juízo, guarda aqueles caminhos certos e conserva o caminho daqueles santos que estão entre nós, porque todos nós somos santos, que significa santificados pelo Senhor para uma obra especial. Então, a santificação das nossas vidas não é algo assim espetacular, extraordinário e transcendente. É uma construção da nossa compreensão e do nosso entendimento de que nós estamos nas mãos do Senhor, santificados ao Senhor para uso especial do Senhor. Porque como é que nós chamamos esse lugar aqui? Nós chamamos de santuário. Por que a gente chama de santuário? Porque é um lugar santo ao uso do Senhor. Ele é separado para uso especial do Senhor. Se alguém quisesse vir aqui fazer uma boate aqui dentro e tudo, você acha que estaria compatível com o conceito desse lugar? Não. Por quê? Porque esse lugar é um lugar santo ao Senhor, separado para uso especial do Senhor. A nossa vida é santa por quê? Porque é separada para uso. Porque é sem pecado? Não, não é isso não. É porque nós temos consciência de que a nossa vida foi separada para ser usada pelo Senhor. Então é santificada ao Senhor.
Quando a gente diz santificado seja o teu nome, a gente está reconhecendo que o nome do Senhor é um nome santo, que deve ser respeitado por causa da qualidade do nome. Né? Então nós temos que ter essa consciência. Toda vez que usamos o nome do Senhor, temos que ter atitude compatível com a santidade do nome. Nome separado para o louvor da glória de Deus. E Ele te deu liberdade de usar o nome dEle. Pode usar o meu nome, mas olha como nome. Olha como usa. De que maneira vai usar. De que maneira vai se aproximar do nome do Senhor. Né? Todo que profere o nome do Senhor, aparte-se de quê? Da iniquidade. Então, proferir o nome do Senhor implica um caminho dos santos, um caminho reto, um caminho certo. Faz sentido, gente, para vocês? Faz? Então, vamos mais dois aqui para encerrar. 9. Então, entenderás o quê? Eu quero saber, buscar primeiro o reino de Deus e a sua. Então, para você entender isso, você tem que ter sabedoria, você tem que ter conhecimento, entendimento, inteligência espirituais, para você poder entender. Entenderá justiça, juízo e equidade. É isso que você vai entender. Porque isso é que procede de Deus. O contrário disso é o quê? É injustiça, é iniquidade, né? A maldade, né? Então, se você quer andar na justiça, na equidade e no juízo, você pode... Por que o Espírito Santo vem convencer a gente de quê? Da verdade, do juízo, da justiça, do pecado. O Espírito Santo quer convencer a gente dessas coisas. Então, você vai na palavra e você aprende, o Espírito Santo quer me conduzir aqui. Por que ele quer me conduzir aqui? Porque ele quer me conduzir em todas as boas veredas, quer que o meu caminho seja santo ao Senhor, seja um caminho vitorioso, abençoado, seja um caminho de riqueza, mas não riqueza, essa riqueza, vamos dizer assim, material pura e simplesmente, mas é a riqueza da alma, do coração, da vida, que se traduz em ter o pão nosso de cada dia, em ter a alegria, em ter relacionamentos saudáveis, em ter uma qualidade de vida saudável e ser um corpo onde o Espírito Santo habita. Essa é a maior riqueza, é você ser uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida, uma pessoa abençoada, que se sente plena em todas as áreas da sua vida, mesmo que você ganhe menos do que o milionário A ou B, porque na verdade não é a quantidade de dinheiro que te faz feliz, é a quantidade da essência de Deus em sua vida. Isso é que promove a felicidade. E junto com isso vem o pão nosso de cada dia, com certeza. Junto com isso vem o anjo do Senhor que se acampa ao seu redor. Junto com isso vem o Senhor que diz que você, aprendendo dele, vai encontrar descanso para a sua alma. Junto com isso vem aquele resgate do fundo do poço e firma o seu pé na rocha. Junto com isso vem todas as bênçãos do Senhor, né? Verso 10 para encerrar. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Então aqui está falando do Espírito, está falando da alma. A alma é a sede do nosso entendimento, da nossa identidade. E o Espírito é a nossa competência de nos relacionarmos espiritualmente com o Senhor. Porque o Espírito de Deus fala com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A sabedoria entrará no seu coração. Gente, eu amo a palavra, porque tem tanta coisa que nos inspira e nos dá segurança espiritual. Então, por que eu amo a palavra? Porque a palavra mostra como que é possível você ir conquistando a sabedoria. Mas o senhor já está cheio de sabedoria. Não, estou longe. Mas o pouquinho que eu adquiri já me ajudou tanto na vida. Já me capacitou a tomar tantas decisões importantes, já me capacitou a fazer tantas escolhas, que eu hoje digo, puxa, se com tão pouco que eu consegui assimilar, eu já consegui tantas vitórias, imagine se eu crescer no entendimento, na compreensão, na inteligência. Imagine quantas portas serão abertas ao meu entendimento, à minha compreensão, e uma vez que isso aconteça, quanto que se ampliará
a minha vida. Por isso que muitas vezes nós queremos que Deus abra portas extraordinárias, e às vezes as portas já existem, só que a gente não está enxergando, porque a gente não tem a sabedoria de olhar para o lugar certo, na hora certa, da maneira certa, e é por isso que Deus quer trabalhar conosco. Então, depois vocês lêem o restante. Ela termina, sabe quando que ela termina? Termina com 22. Então, você tem mais 12, né? Mais 12 aí para frente. Então, na quarta-feira a gente vai continuar. Mas, em vez de continuar pura e simplesmente eu falando, vocês ouvindo, vocês vão ler e vocês vão trazer as suas meditações, as suas reflexões, para que a gente possa ver como a palavra é viva, não apenas para o pregador, mas ela é viva para cada um em particular, e como aquilo vai tocando na sua vida. E você pega uma caneta e vai anotando o versículo. Esse versículo aqui falou comigo. Aí você traz sua Bíblia, quando você abrir sua Bíblia, você diz, ó, eu anotei isso aqui, anotei isso aqui. Por que você anotou isso? Por isso, por aquilo. Aí você vai aprendendo a meditar na palavra, vai aprendendo a aplicar a palavra. Em que essa palavra mudou a sua vida? O que mudou na sua vida depois que você aprendeu essa palavra? O que você decidiu fazer? O que você decidiu deixar de fazer depois que você viu isso aqui? De que maneira vai ser a sua vida no dia de amanhã a partir desse aprendizado? Então só tem sentido se aquele que ouve a minha palavra e as pratica é prudente, constrói sobre a rocha. Mas se ouve e não pratica, se perde no tempo e no espaço. Faz sentido, gente? É legal isso? Eu acredito mesmo. E é isso que faz a gente começar a construir a espiritualidade da gente, construir a vida espiritual, a inteligência espiritual, que é com ela que a gente vai tomar decisões, vai fazer escolhas, né? Tá bom? Vamos orar então, gente? Nós estamos aí agora nesse tempo, né? Nosso país está vivendo essa transição, provavelmente algumas coisas importantes estão acontecendo no país, né? E a gente é chamado, biblicamente, a orar pelas pessoas que nos governam, né? Que nos dirigem, para as pessoas que assumem posições importantes no país. A gente tem que orar. Por que a gente tem que orar? Porque o coração do rei está na mão do Senhor. E se a gente orar e o coração do rei se quebrantar, e o coração das pessoas que têm que tomar decisões se quebrantam, pode ser que a bênção do Senhor se espalhe sobre a nação. Por isso que a Bíblia diz, orai pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês vão ter a paz. Então significa o cuidado de Deus sobre a nação. Queria que nós orássemos pela nossa paz. Queria que nós orássemos pela nossa igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja é a família de Deus. Você já viu família ter desentendimento? Claro que não, né? Família cristã não tem desentendimento nenhum, não tem problema nenhum. É assim? É, Jacó? Não? O fato é que não existe nenhuma família no mundo. Um dia aconteceu um problema com a família de Jesus. Eles foram para o censo, a Maria e o José levaram Jesus. A certa altura, Jesus está num lugar que ninguém sabia onde era. Aí o José pergunta para Maria, que deu Jesus? Aí não está com você não? Não. Misericórdia, Jesus sumiu. Um deixou de cuidar de Jesus, o outro deixou de cuidar, cada um cuidando dos seus interesses, e Jesus está lá no templo ensinando. Até na família de Jesus, eles perderam em algum momento o filho, no meio da confusão. O pai pensava que estava com a mãe pensava que estava com o filho, e não estava com nenhum dos dois. Esse é o grande problema, é a gente pensar que a responsabilidade da família é do outro. O outro está cuidando, o outro está fazendo, o outro está orando pela igreja, o outro está orando pelo Brasil, o outro está orando pela família. E você? Você é o outro que também, o outro espera que você deva fazer a mesma coisa. Então, para a gente não correr o risco de deixar Jesus sem o cuidado adequado, vamos todos nós orar, todos nós nos interessar. E assim juntos, nós vamos orar pela nossa igreja, para que ela seja um ambiente onde o Espírito de Deus possa agir e operar. Faz sentido, gente? Faz? Faz? Então orar pelas organizações, orar pela escola dominical,
orar pela nova diretoria que está sendo eleita agora, orar pelo corpo diaconal, orar pelas pessoas, pelo nosso coral que vai fazer um brilhante trabalho no Natal, já está se preparando, né? Orar pelo pastor da igreja, pelos irmãos que ajudam na administração, orar pela Irismar, né? Orar por todos. Orar pela igreja não é orar por isso ou aquilo só, é orar pelo conjunto da obra. Quando você vê um irmão tocando a bateria ali, ore por ele. Diz assim: Senhor, eu dou graças por aquele irmão que está tocando aquela bateria, porque ele está nas tuas mãos sendo uma bênção para a igreja. Você vê o Wilson tocando ali, vai, ore. Senhor, abençoa aquele irmão, que ele está sendo uma bênção para todo mundo. Está vendo o Gustavo dirigir um hino, ore. A igreja toda, se você vê os diáconos aqui servindo a ceia, ore, para que Deus abençoe a vida desse corpo diaconal. Se você vê um professor ensinando uma classe de escola dominical, ore. Se você vê alguém na recepção, ore. Ore pela igreja como um todo. Vê a Priscila aqui no órgão, aqui, ore. Vê outros, o Rodrigo e outros tocando, ou o pessoal cantando, ore. Ore, porque o Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele quer usar essa igreja como instrumento nas mãos dEle. Quanta gente tem chegado aqui e quanta gente tem sido abençoada aqui por causa da igreja existir, por causa da igreja estar trabalhando aqui. Quando a Rebeca estiver cantando, né, Rebeca? Ore, dê graças a Deus pela voz dela, pelas cordas vocais. Quando o Israel estiver filmando aqui, ore. Por quê? Porque quanta gente tem chegado aqui por conta da transmissão desse culto, né? Transmite, a pessoa chega aqui, não, eu pensava que essa igreja era lá do Rio Grande do Sul, lá não sei de onde, e agora que a gente está começando a colocar, mostrando, né? Então as pessoas estão vindo, estão procurando, estão chegando, e isso é muito importante. Então ore pela igreja, ore por cada segmento da igreja. Faz sentido para vocês? Faz. Além disso, ore por aquele irmão ou irmã que você costuma ver na igreja, mas não tem visto ultimamente. Está ausente por alguma razão. Talvez esteja até doente. Ore pelos grupos pequenos, que lá nos grupos pequenos as pessoas vão se conhecendo mais proximamente. Ore pelos grupos pequenos. Ore. Não deixe de orar. Porque Deus tem um propósito para essa igreja. Milhares de pessoas estão ouvindo isso aqui. Mas muitas pessoas perguntam todo dia: onde é essa igreja? De onde é essa igreja? De onde é essa igreja? Esta igreja é a Igreja Batista Alvorada, em Fortaleza, no estado do Ceará. Fica na Avenida Padre Antônio Tomás, em frente ao Hospital Batista de Fortaleza.